estudantes, tudo bem com vocês? Prazer estar de novo aqui com vocês. Hoje a gente vai iniciar um novo conteúdo aí, né? Novos conceitos, né? Referentes a nosso estudo da química. Nós vamos tratar sobre as substâncias puras e as misturas, né? Final dessa aula aí, que vai ser realizada em duas etapas, né? Vou fazer uma primeira aula agora e posteriormente uma segunda para nós concluirmos esse conteúdo. E eu espero aí que no final vocês saibam aí diferenciar com muita clareza o que é uma substância pura, o que é uma mistura, uma substância pura composta, substância pura simples, né? Vão aprender o que é fase, o que é componente, tá? Vão saber olhar ali de fato essa substância, essa mistura, né? E saber diferenciar as duas de uma maneira assim bem tranquila, tá bom? Substância pura e mistura. Então a gente pode classificar todos os componentes que a gente encontra aí em substância pura ou mistura, tá? Então podemos classificar os materiais que estão ao nosso redor, né? No nosso convívio e dentro do nosso corpo também, né? Existem várias substâncias aí e elas podem ser então substâncias puras ou elas podem ser misturas, que são dois conceitos aí bem diferentes, tá? Na natureza o mais comum é encontrarmos as misturas, né? Mistura até porque os elementos químicos tendem a fazer ligações, em se unir, né? Então acabam formando aí muito mais misturas do que substâncias puras, né, na natureza. Porém, claro, a gente consegue encontrar algumas coisas aí que na natureza que são substâncias puras, né, como o diamante, um exemplo aqui, né, o grafite, né, que são substâncias puras aí, né. Mas também a gente pode encontrar muita mistura, né, muita mistura, certo? Essa primeira parte vamos tratar um pouquinho das características então dessas substâncias puras e das misturas, o que vai diferenciar de fato as duas aí, e eu espero que vocês consigam entender com muita clareza, tá? As substâncias puras então são constituídas por um único tipo de átomo ou molécula, tá? Aqui eu já vou fazer um parênteses aqui para vocês lembrarem, ou claro, a gente não chegou ainda de fato no estudo dos elementos químicos, né? Então a gente precisa dar uma pincelada aqui, o que é um átomo e o que é uma molécula, tá? Átomos são todos os elementos químicos que a gente tem lá na tabela periódica, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar dois aqui para facilitar para vocês entenderem o que é um átomo e o que é uma molécula. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio, se ele se encontra sozinho, né? Hidrogênio é um átomo, certo? O oxigênio, se ele se encontra sozinho, ele é um átomo, ou seja, um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá? Então, isso aqui são átomos, né? Agora, a molécula é quando, por exemplo, os dois se unem, né? Formando, então, de fato, uma molécula, né? O H2O. O H2O ele forma o quê? Uma molécula, porque o hidrogênio está em união aqui, né? Está unido com o oxigênio, formando uma molécula, né? Outro exemplo é o sal, né? O sal aqui ele é constituído por um átomo Na, que é o sódio, e o cloro. Então, o Na é um átomo de sódio, o Cl um átomo de cloro. Agora, quando os dois estão unidos aqui, ó, né? NaCl forma o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, uma molécula de sal e uma molécula de água. E esses, quando estão separados, que são aqueles elementos fundamentais da tabela periódica, eles são átomos, tá? Diferença, então, entre átomo e molécula. E aqui está falando o quê? As substâncias puras são constituídas por um único tipo de átomo, né? Ou seja, a gente vai encontrar um tipo de átomo ou apenas um tipo de molécula, certo? Que vocês já vão entender visualmente aqui, tá? Então, beleza? Átomo e molécula. Então, por exemplo, a água pura. Se nós pegarmos a água pura aqui, né? Olha só, se nós conseguíssemos visualizar
todos os constituintes que tem a água pura, tá? Não é a água que tu tem na tua torneira ali, tá? Uma água pura. E nós observarmos aqui, o que que a gente vai ver? A gente vai ver só moléculas, ó, todas iguais, ó. Tem essa molécula e essa molécula aqui, por exemplo, né? Então, são moléculas, ó, que vocês conseguem ver pelas cores aqui, tamanhos, que são todas iguais, né? Aí eu peguei e coloquei aqui para vocês, né? Essa bolinha azul da molécula aqui, ela representa quem? O oxigênio, tá? Então, nessa molécula aqui, a gente teria o oxigênio. E na molécula pretinha aqui, a gente teria o hidrogênio, ou seja, H2O, ou seja, moléculas de água. Outra molécula de H2O, outra molécula de H2O, né? Ou seja, essa água pura aqui, ela é constituída do quê? De moléculas todas iguais de H2O, né? Constituindo assim uma substância pura, porque ela é constituída de apenas um único tipo de molécula. Estão vendo? Não tem aqui no meio, por exemplo, sal, né? Se tivesse uma molécula aqui no meio, aqui, NaCl aqui, NaCl, isso aqui já não seria uma substância pura, porque tem moléculas diferentes aqui na sua constituição, certo? Mas como tem só moléculas de H2O, então ela constitui uma substância pura, tá certo? Constituída apenas por moléculas de água, né? Ou seja, hidrogênio e oxigênio, tá certo? Beleza? Substância pura aqui, constituída por um átomo ou uma molécula. Um exemplo, então, a água só tem H2O aqui, então é uma substância pura, tá? Outro exemplo aqui é o alumínio, né? O outro exemplo aqui é o alumínio. O alumínio, se nós conseguíssemos retirar aqui e observar a sua constituição aqui, a gente ia ver que ele é constituído de alumínio, né? Ou seja, átomos de Al, Al e Al, que é o alumínio, né? Coloquei aqui para vocês, né? Bolinha verde, alumínio. Só tem um tipo de átomo aqui, ó. Estão vendo? Isso constitui o quê? Uma substância pura, né? Constituída apenas por átomos de alumínio. Então, indiferente de ter somente átomos ou ter somente moléculas, para constituir uma substância pura, tem que ter só um tipo de molécula ou só um tipo de átomo na constituição dessa matéria aqui, tá certo? Entenderam? Agora nós conseguimos diferenciar as substâncias puras através de átomos ou de moléculas, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, substância pura é constituída apenas por um tipo de molécula, como exemplo ali a água pura, ou apenas um tipo de átomo, tá? Que eu diferenciei os dois lá no início para vocês, tá certo? Então, constituída apenas por átomos de alumínio. As substâncias puras, essas que a gente está vendo, que é uma molécula ou um tipo de átomo, elas podem ser classificadas em simples, né? Uma substância pura simples, quando temos a presença apenas de um elemento químico, tá? Então, dentro das substâncias puras, a gente ainda consegue classificar elas em simples e compostas, que nós vamos ver daqui a pouco. Quando ela é simples, ela é constituída apenas por um elemento químico, né? Olhem a diferença, por exemplo, do alumínio. O alumínio tem um tipo de átomo só, né? Ou seja, só tem um tipo de elemento químico aqui, né? O que daria para dizer que é uma substância pura simples, não tem outro elemento químico a não ser o alumínio, né? Olhem a água aqui, ó, que eu mostrei para vocês antes, ó. A água tem um ou mais elementos químicos compondo aqui a molécula. Dois, né? Nós temos elemento químico oxigênio e o elemento químico hidrogênio, ou seja, a molécula, né, é composta de oxigênio e 2 hidrogênios. Então, ela não é uma simples, né? Ela já é diferente da simples, né? Olha os exemplos aqui que a gente tem, então. Então, a pura simples, a presença apenas de um elemento químico,
O gás hélio, por exemplo, só tem hélio, né? Ou seja, só tem um elemento químico. O gás oxigênio, que é o O2, tem quantos elementos químicos constituindo? Ó? Isso aqui, ó, quando tem dois junto, aqui forma uma molécula, né? Ó, uma molécula de gás oxigênio. Só que essa molécula aqui, ela é constituída de quê? De um ou mais elementos químicos? De um só tem oxigênio aqui, ó. São duas moléculas de oxigênio, certo? Então, ela é uma substância pura, porém ela é simples, porque só tem oxigênio constituindo a molécula, tá? Olha o fósforo aqui, ó, que é o P4. São 4 elementos que estão unidos, formando aqui uma molécula, porém essa molécula é formada apenas por um tipo de elemento químico, que é o fósforo, tá? Tem mais de um elemento químico aqui constituindo ela? Não. Aqui tem outra molécula de fósforo, né? De P4. São duas moléculas constituindo uma substância pura, porém essa substância pura é simples, porque só tem fósforo na sua constituição aqui. Entenderam? Outro exemplo aqui, o enxofre, né? O S8. Aqui é uma molécula. Só que essa molécula só tem um tipo de componente, um tipo de elemento químico, que é o enxofre, certo? Todos aqui são enxofres. Não tem um outro elemento químico junto com ela aqui. Então, uma substância pura, pura e pura. Agora, essa pura aqui só tem hélio. Quer dizer que ela é uma substância pura, simples. Esse aqui, moléculas tudo igual, ou seja, só tem um tipo de molécula aqui, substância pura. Essa molécula, ela é formada o quê? Por um ou mais elementos químicos? Um só. Então, ela é uma pura simples, ok? E assim os outros também, tá certo? Então, substâncias puras, elas podem ser simples e elas podem ser compostas, tá? Quando ela for uma substância composta, a gente tem mais de um elemento químico formando a molécula, que é o caso da água, né? O H2O. Né? Se tu pegar o H2O, essa molécula aqui, ela é constituída por o quê? Por um tipo de elemento químico ou por mais? Por mais, né? Tem o hidrogênio e tem um outro elemento químico aqui, o oxigênio. Então, ela é uma substância pura, se tiver só moléculas de H2O, e ela é composta, porque o H2O é formado por dois elementos químicos diferentes, ó. Tá certo? Tá vendo que é diferente desses aqui? Né? E aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Justamente a água aqui, ó. Né? Aqui a gente tem nesse quadrado aqui uma substância pura. Por quê? Porque só tem moléculas todas iguais, ó. Não tem outra molécula aqui ou outro elemento químico junto, né? Só tem moléculas de H2O. H2O. Ou seja, é uma substância pura, mas ela é simples ou composta? Simples teria que ter um tipo de elemento químico só formando essa molécula. E aqui não tem um só, né? Tem dois, ó. Tem o hidrogênio e tem o oxigênio. Então, ela constitui uma substância pura, mas ela é uma pura composta, certo? O ácido clorídrico, que é o HCl, né? Nós temos aqui, então, o H e o Cl. HCl. Dentro desse quadrado aqui, a gente tem uma substância pura, porque só tem moléculas. Ó, aqui tem uma molécula e aqui tem outra molécula. Mas essas moléculas são iguais, não tem outra molécula diferente aqui nessa composição aqui. Mas ela é uma substância pura, simples ou composta? Simples teria que ter um tipo de elemento. Então, ela é uma substância composta, né? Porque ela tem um elemento químico aqui, o hidrogênio, e tem um outro elemento químico aqui, que é o cloro, né? Então, formando essa molécula. Então, ela é uma substância pura composta. O CO2, que é o dióxido de carbono, também, né? Ela tem duas moléculas de oxigênio e tem uma molécula de carbono. Carbono O2. Ou seja, aqui tem uma molécula de dióxido de carbono, aqui tem outra molécula de dióxido de carbono.
dentro desse quadrado aqui, a gente tem uma substância pura. Por quê? Porque aqui só tem moléculas todas iguais, ó, né? Mas ele é uma pura simples ou uma pura composta? Ele é uma pura composta, porque tem dois elementos químicos formando essa molécula. Tem o elemento químico carbono e o elemento químico oxigênio. Então, ele constitui uma substância pura, mas composta, certo? Entenderam a diferença, então? A substância pura, ela é constituída apenas por um tipo de átomo, ou elemento químico, ou por um tipo de molécula, certo? Agora, a substância pura, ela pode ser simples, quando essa molécula é formada apenas por um tipo de elemento químico, ou ela pode ser composta quando essas moléculas aqui são constituídas por dois elementos químicos diferentes, dois ou mais, né? Tá bom? Certo? Beleza. Outra característica das substâncias puras, então, é que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ou como vocês queiram falar, temperatura de fusão ou temperatura de ebulição, elas são constantes. Lembra daqueles gráficos que a gente analisava, né? Que eu falava para vocês, durante o processo de fusão não há variação de temperatura durante a fusão. Quando a gente está falando de substância pura, tá? E a mesma coisa com a ebulição. Então, uma característica delas, quando a gente vai analisar um gráfico, é quando o ponto de fusão e o ponto de ebulição forem constantes, isso já me fala que é uma substância pura, que só tem um tipo de constituinte lá dentro, tá? Aqui a gente tem, então, claro, uma tabelinha aqui de pontos de fusão e ebulição, né? O metano, por exemplo, aqui o gás metano, né? O ponto de fusão, só voltando aqui, ó. Vocês lembram o que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, né? Vocês lembram das transformações químicas da matéria, né? A gente tem a fusão, é a passagem do quê? Da substância que está no estado sólido para o estado líquido, né? Isso é a fusão. Quando ele está no sólido e está passando para o líquido, a gente fala que ele está entrando em fusão. A ebulição ou vaporização, né? A gente fala que a substância está passando do estado líquido para o gasoso, certo? Não esqueçam disso aqui, né? Fusão e ebulição. Então, o ponto de fusão do metano, por exemplo, do gás, né? Menos 183 graus. Menos 183 graus, ele vai passar do estado sólido para o líquido. Então, por exemplo, se a temperatura do ambiente, imagine, se a temperatura do ambiente está a menos 185 graus, ele está no sólido ou no líquido? Menos 185 graus. Ele vai estar em que estado? O metano? No estado sólido, né? Porque menos 185 é mais frio, digamos assim, do que menos 183. Ele está mais longe do zero do que o 183. Então, aqui ele está no estado sólido. Quando esse metano alcança 183 graus, ele começa a entrar em fusão, certo? E a fusão inteira vai ficar entre os 183 graus. E a temperatura vai subindo, ou seja, vai se aproximando do zero, né? Quando chegar no menos 162, ele vai entrar em ebulição, ou seja, vai passar do líquido para o gasoso, tá certo? E aí a gente tem outros exemplos aqui de temperaturas, né? Aqui é interessante o metano, por isso que a gente vê ele, por exemplo, no ambiente sempre em forma de gás, né? Porque a nossa temperatura aqui ambiente, vamos dizer que está 25 graus, 25 graus ele vai estar em que estado físico? Se esses são os dois pontos dele. 25 graus é muito maior do que isso aqui, né? Então ele já entrou, já passou pelo processo de ebulição, já virou gás e ele continua em gás, né? Então, por isso que a gente sempre vai encontrar ele no gás, né? No estado gasoso, o metano. Temos a água aqui que a gente trabalha bastante, né? O ponto de fusão dela, quando for água pura, ou seja, agora que você sabe, né? A água pura é constituída apenas por moléculas de H2O, todas iguais, né? Ao 0 graus ele vai entrar em fusão,
e aos 100 graus ele vai entrar em ebulição, tá certo? Beleza? Vamos analisar então um gráfico aqui, ó. Se nós pegarmos, ou se vocês se depararem apenas com um gráfico, tem como você dizer se é pura ou se é uma mistura, que depois a gente vai ver. Mas uma substância pura, como eu falei para vocês, a característica dela, se nós pensar num gráfico, é que a temperatura de ebulição e a difusão, elas são constantes, não tem uma variação, tá? Vamos ver o gráfico aqui, ó. Ou seja, isso aqui é um gráfico de uma substância pura. Por quê? Porque olhem aqui, ó, o ponto de fusão, aonde que ele se inicia. Vamos colocar alguns números aqui para facilitar, tá? Vamos colocar aqui, que aqui nesse ponto de fusão aqui, ó, é 0 graus. 0 graus Celsius. Certo? Já o ponto de ebulição aqui é 100 graus. 100 graus Celsius, tá? Aqui tem um tempo 1, aqui tem um tempo 2, aqui nós temos um tempo 3 e aqui a gente tem um tempo 4, tá? Minutos ou qualquer tempo que for aqui, né? Então, se nós analisar esse gráfico aqui, ó, no tempo 1, a substância está aqui, começou o aquecimento, começou a colocar calor, ela foi aumentando o que aqui? A temperatura, foi aumentando. Quando essa temperatura chegar a quanto aqui? A 0 graus, ele vai entrar no processo de fusão, ou seja, vai passar do estado sólido para o líquido, né? Então, ele vai iniciar aos 0 graus e quando ele terminar a fusão, quando ele está totalmente líquido, qual que vai ser a temperatura aqui, ó, no tempo 2? A mesma do tempo 1. Ou seja, houve algum tipo de variação de temperatura aqui? Não, né? Ele iniciou no 0, terminou no 0. Estão vendo? A mesma coisa com a ebulição aqui, ó. No tempo 3, ele alcançou a temperatura de 100 graus aqui. Então, aqui ele está a 100 graus. Começou a entrar em ebulição, ou seja, começou a passar do estado líquido para o gasoso. 100 graus, ele iniciou. Quando ele terminou esse processo aqui, qual que é a temperatura aqui? A mesma da inicial, ó, não houve variação, né? Ou seja, esse gráfico não me demonstrou que subiu a temperatura aqui, ó, né? Ele continuou a mesma temperatura, entenderam? Então, quando o ponto de fusão e o ponto de ebulição forem constantes, tá? Na análise de um gráfico, isso aqui é o suficiente para dizer que esse gráfico aqui, ó, ele representa uma substância pura. Aí, indiferente de ser uma pura simples ou uma pura composta, não tem diferença, tá? Mas é uma substância pura, que na sua composição só tem um tipo de constituinte, seja ele um átomo, seja ele uma molécula, tá certo? Beleza? Esse gráfico a gente trabalhou muito, né? Certo? Então, ele é de uma substância pura. Por que ele é uma pura? Porque os pontos de fusão e ebulição são constantes. Tá? O que é constante? Não tem variação de temperatura aqui, ó, tá? A temperatura inicial e a final não variam, né? Ah, ele começou com 100 e terminou com 101. Opa, houve uma variação, né? Se ele começou aos 100 e terminou aos 101, houve variação. Isso já me demonstra que não é uma substância pura. Entenderam? Beleza? Análise de gráficos, então. Vamos, então, aqui para as misturas, então, tá? As formas de materiais ou de matérias mais encontradas na natureza são principalmente misturas, tá? Que a gente falou lá no início, né? É mais fácil a gente encontrar substâncias que são misturas do que substâncias puras na natureza, tá? E aqui eu coloquei, antes da gente começar, né? É importante nós sabermos aí diferenciar o que é um soluto, o que é um solvente, o que é uma solução, o que é diluir e o que é dissolver, tá? O que é um soluto? Substância que será dissolvida. O que é um solvente? Substância que irá realizar a dissolução. Ou seja, aquilo que vai dissolver o soluto é o solvente.
A solução é quando tu tem no recipiente o soluto e o solvente juntos. Isso forma uma solução. Diluir. O que é diluir alguma coisa? Vamos diluir. Adicionar solvente à solução, tá? Dissolver. Adicionar soluto ao solvente. Nós vamos dissolver aquele soluto, tá? Olhando aqui nos exemplos aqui, ó, a gente tem o sal e um copo de água, tá? O sal e um copo de água. O sal aqui, ele representa o quê? Substância que será dissolvida. Ou seja, tu pega o sal e coloca dentro da água, o que tu consegue ver no copo? O sal ou a água? Você continua vendo a água, né? Você não consegue, vou botar o sal dentro da água e ficou só sal. Não, né? Ou seja, então o sal, ele é o soluto, certo? Ou seja, aquilo que a gente vai dissolver. A água, ela já representa o solvente, certo? Inclusive a água, tem uma característica de ser solvente universal, né, que eles falam. Então, ele acaba dissolvendo muitas substâncias, tá? Não vou entrar em detalhes agora porque nós teríamos que trabalhar um pouco melhor a água para vocês entenderem a questão molecular dela. Mas, soluto, sal, e solvente seria a água, certo? Então, a substância que vai ser dissolvida, o sal, estou colocando o sal aqui na água, eu estou dissolvendo o soluto aqui, né? Dentro aqui do copo, a gente vai ter o quê? O sal e a água. Sal e água. Quando a gente tem o soluto e o solvente, a gente chama isso aqui de solução. Certo? Quando os dois estão juntos aqui, beleza? Ou seja, aqui os dois misturadinhos, né? Então isso aqui seria uma solução. O que eu consigo ver ali ainda? A água, né? Porque o sal eu não consigo ver, porque ele foi dissolvido, né? Ou seja, ele era NaCl e acabou quebrando essa molécula aí, tá? Beleza. Se eu vou diluir isso aqui, nós temos sal e água aqui numa certa proporção aqui. Sal e água numa certa proporção aqui. Se eu vou diluir isso aqui, o que eu tenho que colocar ali dentro? Mais água, né? Eu vou aumentar a quantidade de solvente e diminuir a quantidade de soluto dentro aqui desse recipiente. Então eu vou diluir. Às vezes você compra no mercado aí, por exemplo, né, um exemplo mais claro para vocês, talvez seria de produtos de limpeza, né? Às vezes você compra lá um produto, sei lá, um amaciante ou sabão em pó, né? Sabão em pó, você compra um sabão em pó concentrado. Você vai usar o que dentro de, sei lá, de uma máquina de lavar? Você vai usar uma tampinha, né? Ou seja, você vai diluir aquilo ali numa quantidade grande de solvente, né? Certo? Então a gente vai diluir. Se eu pegar aquele vidrinho concentrado de alguma substância, vamos supor que seria o sabão em pó aqui, ele está lá dentro numa forma concentrada. Se eu colocar o solvente aqui dentro, que seria água, eu vou diluir, né? Ou seja, vou diminuir a concentração dele, né? Então eu vou diluir ele. Agora, o processo de dissolver, eu vou acrescentar o que aqui? Soluto. Eu vou pegar o sal, eu quero dissolver o sal. Então, eu vou colocar ele dentro do solvente. Tá certo? Então, são algumas coisinhas aqui que a gente precisa só lembrar e saber a diferença deles aí, para a gente conseguir, no momento que a gente falar soluto, solvente, você sabe do que se trata. Tá certo? Então, vamos continuar então com as nossas misturas, tá? Então, misturas. Podemos reconhecer uma mistura analisando suas temperaturas de fusão e ebulição, que diferentemente lá da substância pura, não são constantes, tá certo? E se nós pensar também, uma mistura, ela é constituída por várias moléculas ou átomos diferentes, né? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, um recipiente aqui, né? Deixa eu desenhar aqui um recipiente aqui. Dentro desse recipiente aqui a gente tem uma molécula de H2O e a gente tem uma molécula de NaCl.
Cl, que é o sal, certo? É uma substância pura isso aqui? Tem só um tipo de molécula, o átomo aqui? Não, tem dois tipos de moléculas diferentes aqui. Isso aqui já me demonstra que isso aqui é uma mistura, certo? E assim por diante, qualquer outra, o ar atmosférico, por exemplo, né? Vai ter vários constituintes, vai ter vários elementos químicos que compõem o ar atmosférico, né? Então também é uma mistura, né? Tendo duas moléculas diferentes, ou que seja dois elementos químicos diferentes aqui dentro da composição dele, já é uma mistura, tá certo? E outra característica importante aqui na mistura é que as temperaturas de fusão e de ebulição não são constantes. Nós já vamos ver um gráfico aí. Vocês vão ver que ele é diferente do outro que a gente analisou agora de uma substância pura, tá? Nas misturas, as densidades variam dependendo da sua composição. Claro, né? Você tem vários constituintes, né? Geralmente, essas densidades, ou entre aspas, aí, o peso delas, são diferentes, né? E aí a gente vê lá muita questão da água e do óleo, né? Nós temos a água e o óleo misturado, né? Você vai ver, tem a água e aqui em cima o óleo, né? O óleo e a água, certo? É uma mistura ou é uma substância pura? É uma mistura, porque dentro dessa condição aqui, desse recipiente, a gente tem dois tipos de moléculas diferentes. Então, é uma mistura, né? E é claro que as densidades do óleo, que se eu não me engano é 0,8, e da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, são diferentes, né? Daí, então, o fato do óleo sempre ficar na parte superior da água, né? Tá certo? Então, elas vão depender muito aí, essas densidades aí, tá bom? Se nós pegarmos aqui um gráfico, então, olha como esse gráfico aqui já é diferente, ó. Né? O ponto de fusão e ebulição deles aqui. Se nós pegar uma substância aí, vamos supor que é a água e o sal, né? Vamos analisar. Aqui a gente tem um certo tempo 1, aqui se nós puxarmos aqui, podemos colocar aqui um tempo 2, um tempo 3, um tempo 3 e um tempo aqui, um tempo 4. Ou seja, um tempo 4. Então, uma variação de tempo aqui. E aqui a gente tem a variação de temperatura, tá? Ou seja, nós podemos colocar aqui, ó, nesse primeiro estágio aqui, 0 graus, vamos supor. Aqui a gente pode colocar que está a 20 graus. Aqui a gente pode colocar que está a 100 graus. E aqui 150 graus. Ou seja, olha aqui, ó, como é diferente do outro gráfico que a gente analisou, ó. Chegou aqui num tempo 1. Opa, aqui o tempo 1. Tempo 1. Pronto, agora sim. Chegamos num tempo 1 aqui, ele começou o quê? O processo de fusão, ó. Início da fusão. Nesse tempo aqui. Durante o processo de fusão, observem que ele aumentou a temperatura aqui, ó. Ó, o gráfico deixa bem claro isso, ó. Houve um aumento da temperatura. No início da fusão, estava a 0 graus. No final da fusão, ó, está a quanto aqui no nosso exemplo? 20 graus. Quanto que teve de variação de temperatura durante a fusão? Temperatura final menos inicial, houve uma variação de... variação de 20 graus Celsius. Ou seja, houve uma variação no tempo de fusão. Isso aqui já me diz que não é uma substância pura, porque houve uma variação, certo? Então, me diz que é uma mistura. Olha o fusão ou ebulição aqui, ó. No início aqui, ó, do tempo 3, ele começou a ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso. Só que vocês percebem também, ó, que ele aumentou a temperatura aqui, ó. A temperatura final, quando ele terminou o processo, é maior do que a inicial. Ou seja, ó, no nosso exemplo aqui, aos 100 graus, ele começou o processo. Quando ele chegou no final, a temperatura que estava, 150. Houve uma variação de quantos graus aqui? 50 graus. Ou seja, variou a temperatura de ebulição.
isso aqui e isso aqui me diz que é uma mistura e não uma substância pura, tá certo? Entenderam? Né? Então, assim, ó, a temperatura de fusão e ebulição variam, ou seja, não são constantes. Quando essas temperaturas aqui de ebulição ou de fusão não forem constantes, me diz que é uma mistura, tá? Caracteriza uma mistura e não uma substância pura, tá certo? A variação vai depender da quantidade de soluto que está na tua solução, né? Isso é fato, né? Se tu tem água e sal, né? O sal, por exemplo, a ebulição dele é 1.600 graus, 1.500 graus, né? Já o da água é 100 graus, então é uma disparidade muito grande. Quanto mais sal tiver, maior vai ser a variação. Quanto menos sal tiver ali dentro, menor vai ser essa variação. Mas ele sempre vai variar essa temperatura aí, tá certo? Então sempre vai depender do soluto que está lá dentro. Mas variou ou a ebulição ou a fusão, é uma mistura e não uma substância pura. Entenderam a diferença? Observando no gráfico das duas, substância pura, não temos variação aqui e nem aqui. Já uma mistura tem variação ou nos dois, ou nós vamos ver daqui a pouquinho que pode ser só no fusão ou só na ebulição. Mas se houve variação aqui, caracteriza uma mistura, tá certo? Beleza? Vamos seguindo então. Algumas misturas podem apresentar o ponto de fusão constante e variar apenas o ponto de ebulição. Olha só, ou vice-versa, ou pode haver variação no ponto de fusão e manter o ponto de ebulição constante. Ele pode ter, se tu analisar só o ponto de ebulição de uma substância sua, e essa substância, ela não houve variação no ponto de ebulição que você observou. Você vai dizer, é uma substância pura. Mas se você testar o ponto de fusão, pode ser que haja uma variação, e aí já vai te derrubar a tua tese, certo? Então, sempre tem que analisar os dois, porque tem algumas substâncias que podem variar só o ponto de fusão, ou podem variar somente o ponto de ebulição, tá bom? Essas misturas são chamadas de eutéticas e azeotrópicas. Uma mistura eutética, ou ela pode ser uma mistura azeotrópica, quando tem esse tipo de relação aqui, variar apenas um dos dois, tá? As misturas azeotrópicas, olhem aqui, o nome parece difícil, mas as misturas azeotrópicas, a temperatura de ebulição se mantém constante, ou seja, se comportam como se fosse uma substância pura, e tem variação na temperatura de fusão. Então, se tu pega uma mistura azeotrópica e testa só a temperatura de ebulição, você pode ser enganado por isso, né? Porque ela vai se comportar como se fosse uma substância pura. Não vai ter variação na temperatura de ebulição. A variação vai ser apenas no ponto de fusão. Então, quando eu falo uma mistura azeotrópica, a variação vai ser no ponto de fusão, tá bom? Olhem aqui o gráfico aqui dela, ó. Olha aqui, ó. Aqui no ponto de fusão houve sim uma variação, né? Estão vendo aqui, ó? ΔT, ou seja, uma variação de temperatura. Ó. O início da fusão é aqui, o final da fusão é aqui. Ou seja, houve um aumento de temperatura, ó. Ou seja, a temperatura inicial, por exemplo, 0 graus e a final 5 graus. Houve uma variação, né? De 5 graus aqui. Já o ponto de fusão, de ebulição, ele se manteve constante, ó. Não houve uma variação, ó. O início da ebulição aqui e o final da ebulição aqui. Houve um aumento de temperatura? Não, né? Ele se manteve constante. Por exemplo, aqui 50 graus. Começou os 50, terminou os 50. Mas houve variação aqui. Então, isso aqui caracteriza uma mistura, sim, e se nós for mais a fundo, a gente pode dizer que é uma mistura azeotrópica, né? Mistura azeotrópica, onde a variação ocorre apenas na fusão e a temperatura de ebulição se mantém constante, tá certo? Beleza? Aqui a gente tem alguns exemplos, coloquei só para curiosidade mesmo, né?
acetona e metanol, nessas porcentagens aqui, ela vai ter essa característica aqui, ó, tá certo? Ou seja, de uma mistura de metanol com acetona, e vai ser uma mistura azeotrópica, tá bom? Beleza? Misturas azeotrópicas. E as misturas eutéticas, ela é o contrário, né? A mistura eutética, a temperatura de fusão que vai se manter constante. Já a temperatura de ebulição é que vai ter uma variação. E aí a gente fala em uma mistura eutética, que houve variação apenas na ebulição e a fusão manteve-se constante, certo? Ou se comportando como se fosse uma substância pura. A mesma coisa aqui. Se você só testar o ponto de fusão, você pode ser enganado, né? Porque uma mistura eutética, ela vai te enganar. Por quê? Porque o ponto de fusão ele vai se manter constante. Ele vai ter variação somente na ebulição. Tá certo? Olha o gráficozinho aqui, ó. O início da fusão aqui, final da fusão aqui. Ou seja, não houve variação. Mas a variação ela está aqui, ó, no ponto de ebulição, ó. Começou aqui, aumentou a temperatura e terminou maior a temperatura aqui. Ou seja, durante o processo de ebulição, a gente teve uma variação, né? Começou, por exemplo, aqui nos 100 graus, terminou no 101, né? Ou seja, houve variação de 1 grau aqui, né? Beleza? Isso caracteriza uma mistura eutética, certo? Mistura eutética. E aqui alguns exemplos também, ligas metálicas, que mais para frente a gente vai aprender o que é uma liga metálica, né? Soldas, né? Estanho e chumbo vão se comportar dessa maneira. O bronze e o cobre, né? Quer dizer, o bronze que é uma mistura de cobre e estanho, né? Também vai se comportar dessa maneira aqui. Então, vai caracterizar uma mistura? Sim, mas é uma mistura eutética, tá? O que eu uso aqui para não me confundir? Eu uso pelo nome aqui, ó. Talvez seja uma dica legal para vocês, né? Houve esse gráfico aqui. É eutética ou azeotrópica? Variou o que? É o ponto de ebulição. Se variou o ponto de ebulição, ó, começa com ebulição, mistura eutética, certo? Variação no ponto de ebulição, mistura eutética. Variação no ponto de fusão, mistura azeotrópica, certo? Talvez seja uma dica aí para você não fazer uma relaçãozinha entre as palavras, vai te ajudar. Mas, de fato, o mais importante é você entender, tá? Então, mistura uma substância pura, aquela que apresenta apenas um tipo de elemento químico ou molécula. Já uma mistura, ela vai ter mais de um elemento químico ou mais de uma molécula na sua composição. Dentro das substâncias puras, a gente pode ter a simples ou a composta. A simples, quando apenas nós temos a presença de um elemento químico, ou seja, de um átomo só, né? E já a composta, quando a molécula é formada por 2 tipos de elementos químicos diferentes, certo? A mistura vai ter 2 constituintes diferentes, ou seja, 2 átomos diferentes, né? Separados, não formando molécula, ou moléculas diferentes na sua composição, tá? Dentro das misturas a gente pode ter, que a gente vai ter variação nos pontos de fusão e ebulição, a gente pode ter misturas azeotrópicas ou misturas eutéticas. Mistura azeotrópica, né? A gente tem a variação no ponto de fusão e mantém a ebulição constante. Já a mistura eutética, que é essa aqui, a gente vai ter variação no ponto de ebulição e vai manter o ponto de fusão constante, certo? Um outro exemplo aqui também, um exemplo de mistura é a água da chuva, ou mesmo até a água da torneira aí que você tem em casa, né? Se nós for pegar aqui uma molécula aqui, ou uma gota de água da chuva, por exemplo, vocês vão ver o que aqui? Temos vários constituintes aqui, ó. É igual essas moléculas aqui, são iguais? Estão vendo? Não, são tudo diferente, ó. Oxigênio, nitrogênio, água e CO2. Então, são moléculas diferentes dentro dessa nossa substância,
que nós estamos observando. Então, isso me caracteriza uma mistura, né? Uma mistura de diferentes moléculas ou diferentes elementos químicos ali, certo? Que não formam moléculas. Ao analisar uma gota de água, percebemos que ela contém várias moléculas diferentes em sua composição, tornando assim uma mistura, tá certo? Se tivesse só H2O ali dentro, seria uma substância pura. Tivesse H2O e CO2, mistura, né? E tem mais outras aqui, certo? Se tivesse só H2O ali dentro, uma substância pura composta, tá? Se tivesse somente o O2 ali dentro, uma substância pura simples, né? Entenderam? Se tivesse só o N2 ali dentro, nitrogênio, gás nitrogênio, o que seria? Seria uma substância pura simples. Você tem nitrogênio e H2O, mistura. Entenderam? Beleza? Aqui coloquei aqui só para nós de curiosidade também, né? O gás oxigênio, ponto de fusão é menos 218, ponto de ebulição menos 182, né? Por isso que a gente não vai ver o gás oxigênio líquido, né? Difícil, né? Então, pela temperatura aqui. O nitrogênio, 210 graus negativos, ele está no ponto o ponto de fusão dele, né? Se tiver menos a temperatura ainda, né? Menos de 210, menos 211, menos 212, ele está no estado sólido. Chegou no 210, ele vai virar líquido. Chegou no 195,8, vai virar gás, né? E aí aqui do nitrogênio, a gente vê no interior, né? Quem trabalha aí com reprodução de animais, né? Recebe lá o botijão, que lá dentro vai ter as pipetas com sêmen de animais. Lá dentro tem o quê? Gás nitrogênio. O nitrogênio está líquido lá dentro. Ou seja, a temperatura dentro de um botijão daquele lá é de menos 196 graus. Se está menos 196 graus, ele está no estado líquido, né? Tá certo? Está mais longe do zero. Beleza? Temos água, gás carbônico, né? Beleza? Então, nossa primeira aula aqui sobre as misturas e as substâncias puras, a gente vai parar por aqui, tá? Na próxima aula aí a gente vai entender o que são fases, tá? O que são componentes, tá bom? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho dentro daquilo ali, para vocês também entender algumas características aí das substâncias e das misturas, ok? Das misturas e das substâncias puras, tá certo? Espero que vocês tenham entendido essas diferenças iniciais aqui, tá? Analisar o gráfico, né? Para ver se é de uma substância pura ou de uma mistura, se essa mistura é azeotrópica, se ela é eutética, né? Se é uma substância pura, se é uma mistura, se é uma pura simples, se é uma pura composta, tá certo? Não tem muito segredo, não é muito difícil, apenas é uma questão de raciocínio, né? E entender ali a diferença principal é uma molécula e o átomo, né? Saber que dentro de uma mistura tem vários tipos de átomos ou moléculas, que a substância pura é composta apenas por um tipo de átomo ou molécula, tá certo? Vamos parar por aqui então. Um abraço para vocês, bons estudos, boas semanas para vocês aí, né? Espero que todos fiquem bem e até a nossa próxima aula aí. Um abraço a todos.